Bom dia pessoal, e aí como estamos? Vamos dar início à nossa disciplina de assistência ao paciente cirúrgico e vamos falar sobre centro cirúrgico. Vamos falar do conceito de centro cirúrgico, ok? Além disso, a gente vai abordar a questão das áreas, né? A questão das áreas não crítica, semicrítica e crítica, ok? Vamos falar também acerca das vestimentas, dos profissionais. Enfim, vamos falar de equipamentos móveis e equipamentos fixos. Então, é uma aula bem interessante. Então, venham comigo e aproveitem o máximo. Bem, o conceito que seria centro cirúrgico é um lugar especial dentro do hospital, convenientemente preparado segundo um conjunto de requisitos que o tornam apto à prática da cirurgia. Eu pergunto a vocês, é um lugar especial? E todo mundo vai dizer, sim, professor, sim, é um lugar especial. Realmente é um lugar especial. É um lugar onde ocorre realmente uma melhoria da qualidade de vida daquele paciente, né? É um local que tem a possibilidade de reverter situações, trazendo esperança àquele paciente, assim, certo? Então, é um lugar que realmente eu posso considerar como um lugar especial. Agora eu pergunto a vocês, precisa ter condições para tal? Com certeza, né? Precisa ter condições, precisa ter uma estrutura adequada, precisa ter uma equipe de profissionais preparados, qualificados. Então há necessidade desse recurso humano de qualidade, né? Assim? Então tem que ter um conjunto de requisitos, né? Como eu acabei de falar, tanto de profissionais preparados, como também de estrutura física preparada para atender, ok? Então a finalidade qual seria? Prestar assistência integral ao paciente cirúrgico em todo o período perioperatório. Quando eu falo perioperatório, eu falo do pré, trans e pós-operatório. O que são isso, professor? São as fases da cirurgia, ok? Pré, trans e pós. Então, o conjunto dessas fases eu dou o nome de quê? Perioperatório. Outra finalidade do centro cirúrgico é proporcionar recursos humanos e materiais para que o ato cirúrgico seja realizado dentro de uma condição ideal, né? Técnicas e assépticas. Então, lógico, como eu falei no slide passado, eu preciso ter um recurso humano adequado e materiais para que ocorra o ato cirúrgico, né? Se não tiver profissionais habilitados, recursos humanos habilitados e materiais adequados, como é que eu vou realizar a cirurgia, certo? Então tem que ter técnicas inerentes a determinado tipo de cirurgias. Eu tenho que ter um processo asséptico adequado, eu tenho que seguir os protocolos, né, que preconiza o Ministério da Saúde, que preconiza a Organização Mundial de Saúde. Enfim, então temos que seguir todo um amparato, né, de protocolos. A localização. Gente, deve ocupar um local que seja mais afastado, mais independente da circulação geral, né? Ficando livre de trânsito de pessoas, que a gente sabe que o trânsito de pessoas atrapalha a logística do local. Aí, além disso, o risco que ocorre, né, de levar infecção. Então, o ideal é que seja independente da circulação geral, ficando mais numa área mais restrita, certo? Deve possibilitar o acesso livre e fácil de pacientes provenientes de quais locais, professor? Tanto da unidade de terapia intensiva, certo? Como também do pronto-socorro. Então, o que é que acontece? Eu tenho que facilitar, fazer com que os pacientes que estão no pronto-socorro, eles cheguem o mais rápido possível ao centro cirúrgico, como também os pacientes que estão presentes aonde? Na UTI, na unidade de terapia intensiva, certo? Então tem que ter um livre acesso, eu tenho que facilitar para essas duas áreas, da emergência com pronto-socorro, como também da a terapia intensiva, a unidade de terapia intensiva, a UTI, certo? Então há necessidade de um livre e fácil acesso. A estrutura física, como eu falei para vocês, ela está dividida em três áreas: área crítica, semicrítica e não crítica. Na área crítica, eu vou trabalhar o que? São os ambientes, gente, onde existe maior probabilidade, maior possibilidade de infecção, onde se realizam os procedimentos. Então é considerada a área crítica, ok? Área crítica. Então a cirurgia, o ato cirúrgico em si,
é uma área crítica. Aquele centro cirúrgico é uma unidade crítica, certo? Uma área crítica. Áreas semicríticas são todos os compartimentos ocupados por paciente com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas, né? Então, por exemplo, uma área semicrítica, eu posso considerar, digamos, uma enfermaria como uma área semicrítica, né? Porque tem pacientes lá, mas tem a questão da transmissibilidade ela é menor do que no centro cirúrgico, certo? E a área não crítica são todos os demais compartimentos não ocupados por pacientes, onde não se realiza procedimento de risco. Então, se não são ocupados por pacientes, são as demais áreas, né, que são consideradas não críticas. Por exemplo, o almoxarifado, a copa, cozinha, né, que não são ocupados por paciente, a recepção, enfim. Compreenderam, né, a questão das áreas críticas, semicríticas e não críticas. Então, a área crítica tem uma possibilidade de infecção. A semicrítica tem a possibilidade baixa de transmissão, mas não deixa de ter. E a área não crítica aqui não tem a presença de pacientes, ok? A estrutura física tem o vestuário. Observem, gente, que o centro cirúrgico ele é como se fosse um mini hospital, certo? Porque ele possui o vestuário, certo? Vestiário, sala administrativa, área de recepção de pacientes, sala de espera, área de escovação ou lavabo, onde é realizada a lavagem das mãos de centro cirúrgico, sala de cirurgia, sala para guarda ou para guardar, melhor dizendo, medicamentos, sala para guardar os materiais de anestesia, sala para estocagem de material esterilizado. Olha aí, gente, sala de depósito de cilindro de gases, por exemplo, oxigênio, ar comprimido, sala para guardar aparelhos e equipamentos, rouparia, sala para material de limpeza, sala de expurgo, vocês vão ver isso na central de material de esterilização, sala de estar para funcionários, copa, sala de recuperação pós-anestésica. Vocês estão vendo aí, gente, a quantidade de salas, né? Enfim. Aí o tamanho da sala cirúrgica. O pessoal geralmente pergunta, professor, tem um tamanho adequado? Pessoal, vai depender de cada especialidade, certo? Para qual finalidade? Geralmente são 36 metros quadrados, ou seja, tipo 6 por 6, digamos. Mas enfim, por exemplo, uma unidade cirúrgica traumatológica, ela tem que ter um espaço maior. Por quê? Porque tem os equipamentos, né? Tem diversos equipamentos a mais do que outro centro cirúrgico. Então necessita realmente um espaço mais amplo, ok? Então vai depender do que? Da especialidade, certo? A sala cirúrgica é uma área destinada à realização de intervenções cirúrgicas, lógico, e endoscópica. Preconiza-se de 2 salas cirúrgicas para cada 50 leitos. Quando eu falo 50 leitos, é aqueles leitos não especificados, ok? Pode ser leito de clínica médica, leito traumatológica, enfim. Agora, se for 15 leitos cirúrgicos, necessita de 2 salas também, de 2 salas cirúrgicas. Então, 2 salas cirúrgicas, ela está destinada a 50 leitos não especificados ou para 15 leitos cirúrgicos, certo? 15 leitos cirúrgicos. E a estrutura física, a sala do centro cirúrgico, as paredes. Os cantos devem ser o que? Arredondados, não pode ter canto, gente, porque canto acumula sujidade. Então não pode ter canto, tem que ser arredondado, ok? As paredes não devem possuir cantos, lembrem disso, tá bom? Tem que ser um material resistente, até porque vai ser lavável, ou melhor dizendo, lavado, porque tem que ser uma tinta lavável, certo? Então precisa ser resistente para suportar também a questão da lavagem, certo? O piso tem que ser, e outra coisa, ser resistente para não danificar e trazer algum risco para o paciente, de fácil, né, infiltração, digamos, enfim. Então tem que ser um material resistente. O piso tem que ser resistente também à água e desinfetante, não poroso, porque aquele piso poroso ele retém também sujidade, certo? Ou seja, a superfície tem que ser lisa e de fácil limpeza,
de fácil limpeza. Então não pode ter frestas, que são frestas, aqueles cantinhos, né, que encontra na nossa casa, a cerâmica, uma fica uma ao lado da outra e fica aquele cantinho, aquela abertura. Então não pode ter aquela abertura, aquela fresta chamada frestas, ok? Porque também acumula sujidade. As janelas devem estar localizadas de modo a permitir a entrada de luz natural. Então a janela fica alta, certo? Proporcionando a questão da luminosidade. Agora lembrando que essa luz, essa janela, melhor dizendo, ela tem que ser fosca e de fácil limpeza, certo? Fosca por quê? Porque para também não permitir tanta entrada de luz, né, dependendo do horário, e também para proporcionar privacidade tanto ao paciente quanto à equipe do centro cirúrgico, certo? As portas devem ser amplas, não sei se vocês já viram nos filmes, né? São portas amplas, aquele tipo de vai e vem, que você não pode pôr a mão, certo? Você não pode, não tem maçaneta, então você tem que ir com o corpo, ok? Então é daquele estilo de vai e vem. Vocês já viram aquelas portinhas de faroeste, né? Que vai e vem, enfim, então da mesma forma. Deve ser também lavável, então tem que ser pintada com a tinta lavável, com a cor neutra, e tem que ter um visor. O visor é aquele vidrinho que fica no alto, que possibilita você visualizar quem está fora e quem está fora visualizar quem está dentro, ok? A instalação elétrica. As tomadas devem ficar a 1,5 metros de altura do chão. E outra coisa, tem que ter aterramento para não ter risco de ocorrer choque e porventura queimadura, né, no paciente e na equipe. Aí continuando aqui falando da iluminação, existe a iluminação também, além da natural que eu falei, através das janelas, existe também a iluminação artificial, que é feita através das lâmpadas fluorescentes e também luz direta, certo? Essas luz geral está presente no teto e tem as luzes também dos focos, ok? Tem o foco central, o foco frontal, o foco auxiliar, que também possibilita essa iluminação. Então, foco de teto, certo? O foco frontal, o foco auxiliar. Esse foco de teto, foco central, ok? Mesma coisa. A ventilação. A ventilação, gente, deve ocorrer através de exaustores. O que são exaustores? São equipamentos que ficam presentes no teto, às vezes nas paredes, que faz com que haja a circulação do ar, a troca do ar, né? Muitas vezes tem filtros para fazer com que haja essa limpeza daquele ambiente, ok? Então, a gente sabe que o ar é uma via de transmissão, né, de bactérias. Então, por isso mesmo tem que ocorrer essa troca, principalmente por presença de gotícula no ar, descamação das células da pele do paciente e também da equipe, partículas transportadas no sapato. Por isso que é importante a questão do propé. Então, consequentemente, vai ocorrer uma proliferação de bactérias naquele ambiente. Então, há necessidade de ter esses exaustores para fazer com que haja essa circulação de ar e, consequentemente, a remoção dessas bactérias, né? Fazendo um verdadeiro controle bacteriológico. Então, aqui a função desses exaustores: remoção de odores, calor e gases anestésicos voláteis. Voláteis é porque tem a possibilidade, né, de combustão. A filtragem de ar, retirar e impedir a entrada de partículas contaminantes, também como eu falei anteriormente, e faz a troca de ar a cada 10 ou 20 vezes por hora. Olha aí, gente, né, o quanto é importante, né? E quais são os equipamentos, professor, de uma sala de operação? Pessoal, tem os equipamentos fixos e os móveis. Fixo, o nome já está falando em móvel também, né? Então, cuidado com isso também na prova de vocês, na prova de concurso. Foco central, aquele foco que fica preso no teto,
logicamente ele é fixo. O negatoscópio é esse equipamento aí, esse aparelho, para visualizar a radiografia, o raio-x, é chamado negatoscópio, ele fica fixo também na parede. Sistema de canalização de ar e gás, também, né? Ar comprimido e oxigênio, tem a canalização. Às vezes também agora tem que ter cuidado, porque às vezes é bala de oxigênio, então se for bala de oxigênio não é equipamento fixo, é um equipamento móvel. As prateleiras podem estar ou não presentes, né, gente? Tem centro cirúrgico que tem as prateleiras para facilitar a condicionar os materiais, e tem centro cirúrgico que não tem prateleira, então, mas caso tenha, é fixo também. Suporte de soro, fixo. Lembrando que na clínica médica, clínica cirúrgica, suporte de soro, a maioria das vezes, ele é móvel, né, gente? Mas no centro cirúrgico ele é fixo, ok? E o ar-condicionado também, fixo. Equipamentos móveis, mesa cirúrgica e acessórios, lógico, né? São móveis. Aparelhos de anestesia também são móveis. Mesas auxiliares são móveis. Bisturi elétrico também. Aspirador de secreções, foca auxiliar e banco giratório para os profissionais. O balde inoxidável com rodízio também é móvel. Suporte de braço. O suporte de braço é quando põe o paciente, certo, na cama cirúrgica, no leito cirúrgico, e põe o suporte de braço. Então aquele suporte também ele é retirado, certo, e colocado no momento da cirurgia. Escada de 2 degraus. A rampa é esse cesto, ó, que eu coloquei até a figurinha. Serve para colocar as roupas, os tecidos sujos, né, os campos sujos. Escada de 2 degraus, aquela escada que a gente normalmente conhece, né, que tem na clínica cirúrgica também. Aparelhos monitores, carro ou mesa para material estéreo e equipamentos utilizados para ajudar no posicionamento do paciente, como coxinhas de espuma de diferente tamanho, né, gente? É bem lógico. Vestuário. A gente sabe que o vestuário, as roupas que a gente, né, adentra no hospital, vem contaminada, né, de fontes exógenas. É assim? Exógena porque realmente vem de fora, externo, certo? Então está ali contaminado de bactérias. Então há necessidade de fazer a troca desse vestuário. Por isso que antes de entrar no centro cirúrgico, eu devo passar pelo vestuário e consequentemente trocar minha vestimenta. Por isso que existe a indumentária própria. Então são vestimentas próprias do centro cirúrgico. Eu devo fazer uso dessas vestimentas próprias, ok? Os EPIs, equipamento de proteção individual, são gorro, máscara, camisa, calça e propés. Como eu falei para vocês, no primeiro ou foi no segundo slide, que a circulação deve ser restrita ao centro cirúrgico, né, gente? Não tem... A circulação deve ser realmente só pelos profissionais ali habilitados, enfim, e adequadamente vestidos. Então o gorro, a finalidade do gorro é cobrir os cabelos, para não ter risco de cair o cabelo e também de não contaminar os fios. Máscara, cobrir a boca e o nariz. Tem a função de filtro, então previne o escape de gotículas respiradas, né? Gotículas, aerossol, enfim. O vestuário, as camisas e calça, só é importante salientar que eu tenho o vestuário de vocês, certo? Eu tenho 2 vestuários, 2 pijamas de centro cirúrgico. Então, quando tiver no período de estágio, vocês vão utilizem no dia seguinte vocês me entregam, ok? Então, é um tecido de malha densa, pode ser aquela malha do jaleco, né? Oxford, que é chamado. Manga curta, que facilita a antisepsia dos braços, no momento que estiver fazendo a lavagem das mãos cirúrgicas. A calça deve ser fechada no tornozelo por tubo de malha, né? Então em forma de tubo, para não ter risco realmente de contaminar a pele, ok? Os propés, de extrema importância. Os propés, apesar que em alguns locais está sendo abolido, utilizando o sapato próprio, tendo
um calçado próprio, certo? Em algumas unidades hospitalares possuem sapatos próprios do centro cirúrgico. Então, os propés, a finalidade é diminuir a contaminação vindo dos sapatos, é feito tecido, papel, plástico, uso restrito ao centro cirúrgico. Aí a vestimenta do centro cirúrgico. A equipe que atua no centro cirúrgico é a equipe cirúrgica, o anestesista, né? A equipe de enfermagem, que é o enfermeiro, técnico de enfermagem, a equipe de higiene, que vai fazer a limpeza, limpeza concorrente, limpeza terminal, e a equipe administrativa. E por hoje é só, pessoal. Obrigado. Deixa eu só ver se faltou algo a falar. Eu acredito que não, né? Eu acredito que foi discutido tudo. Enfim, essa estrutura física, RDC número 50, ele fala sobre essa distribuição, essas fases. RDC fala sobre resolução de diretoria colegiada, número 50, da Anvisa. Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pessoal, por hoje é só. Um abraço a todos. Próxima semana a gente vai trabalhar as atividades relacionadas a esse conteúdo, ok? Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.